Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e à nossa série de vídeos que dessa vez se chama Explicando. Se você não assistiu o vídeo anterior, está aqui no card que vai falar sobre os modos focado e difuso do nosso cérebro. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que memória. Não vai haver muitas delongas no que diz respeito aos detalhes de cada tipo de memória, que hoje nós falaremos sobre memória de trabalho, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Mas nós focaremos na memória operacional, ou seja, a memória de trabalho, para que você tenha noção mais simplificada do que é a memória de curto prazo e de longo prazo, tendo em vista que a mais complexa de ser entendida é a operacional. O que eu espero de você é que você já esteja munido com papel e caneta ou com seu bloco de notas virtual, porque hoje nós entregaremos mais conteúdo de valor e você precisa tomar nota de tudo isso. Tendo essa informação em vista, eu espero que você já tenha clicado aí seu dedo no like para contribuir com o nosso trabalho, com o nosso projeto de divulgar informação valorosa de maneira gratuita aqui no YouTube. Então, sem muita enrolação, bora botar para quebrar. A memória de trabalho ou memória operacional, que será o nosso enfoque de hoje, é um tipo de um cartão SD, sabe? Aquele cartãozinho de memória que você colocava no celular ou que você ainda coloca dentro das câmeras. E esse cartãozinho, que é a memória de trabalho, funciona com uma quantidade específica de armazenamento, seja em gigabyte, seja em megabyte. Só que a memória de trabalho tem um leve probleminha, que o armazenamento desse cartão só é preservado enquanto ele está ali trabalhando, enquanto ele está ali operando, funcionando. Então a memória de trabalho é nada mais nada menos do que uma espécie de memória de curto prazo. E além de ser de curto prazo, é também uma memória absolutamente móvel, que ela fica a todo vapor enquanto se está retendo um determinado conhecimento, um determinado saber. E aí ela fica intercalando, misturando coisas do nosso cérebro, ou seja, enquanto ela está ali, tendo várias percepções instantâneas, várias percepções imediatas, que são justamente aquelas promovidas pela aula, pela leitura, pelo áudio que se está escutando, ela vai unindo e alinhando todas essas percepções novas com as percepções já contidas dentro da memória de longo prazo, que é responsável por fazer inúmeras associações com o que já se tem aqui dentro e o que se está aprendendo momentaneamente. Então, a memória operacional, memória de trabalho, que nem eu já te disse, só funciona na hora que se está retendo o conhecimento. Você que faz concurso vai entender com plenitude, e você que não faz também vai entender com plenitude, que é, você precisa sempre estar organizando documentos quando você recebe eles dentro de uma repartição pública, dentro de uma empresa, enfim, você sempre precisa organizar documentos, você sempre precisa fazer a faxina, até mesmo dentro da tua casa. Às vezes tem alguns comprovantes, alguns recibos que você não precisa mais, um dia vão precisar ser jogados fora, ou existem outros documentos que são mais importantes, por exemplo, uma cópia de certidão de casamento. Tá, você vai manter aquilo ali, porque aquilo ali em qualquer momento pode ser importante de novo para você. Desse mesmo jeito é a memória de trabalho. Ela é a organizadora, ela é a administradora daquilo que vai para o lixo e daquilo que vai se perpetuar ali dentro das suas coisas, aquilo que vai ser preservado ali dentro das suas coisas. Só que ela, ao invés de estar no mundo externo, está no teu mundo interno, na tua mente. Então, ela decide aquilo que fica na memória de curto prazo, ou seja, vai se manter somente enquanto você estiver ali absorvendo, depois vai pro lixão, ou se essas informações vão ganhar um pouco mais de crédito, um pouco mais de valor e vão permanecer dentro da tua cabeça como informações relevantes que você a todo momento vai conseguir assimilar com outras coisas, porque vai se manter aqui dentro da tua cachola. Um exemplo para você ver como a memória operacional funciona é, imagina aqui, os adultos que já saíram do colégio, imaginem que vocês estão voltando para o colégio. E adolescentes e jovens que ainda estão em sala de aula do colégio, imaginem-se dentro dela. Um professor explicando matemática, explicando problemas matemáticos, dando exemplos matemáticos. Aquilo ali, momentaneamente, instantaneamente, para você vai se simplificando conforme a explicação. Sim ou não? Eu aposto que sim. O normal é que sim. Aí, ele te passa algumas tarefas dentro de sala. E você consegue resolver aquelas tarefas porque para você ficou muito simples com a explicação dele. Não é assim? Agora, ele passa uma atividade para você e diz, façam esses exercícios em casa. A maioria dos alunos com certeza deixará essa atividade para próximo do dia de entrega. Então, basicamente, vai ficar um tempinho sem ver aquela matéria. Na hora que for fazer as atividades que são semelhantes com aquelas que foram feitas em sala, vai ter uma dificuldade gigante,
Porque, na verdade, não absorveu aquele conteúdo a ponto de passar para a memória de longo prazo, mas deixou que aquele conteúdo fosse descartado. E aí tem que se fazer um retrabalho. Tem que se trabalhar novamente na memória operacional para então passar para a memória de longo prazo e aquilo ali ficar fixado. A memória de longo prazo, inclusive, exige muitas repetições para que a coisa de fato se preserve, se fixe, se mantenha. A memória de curto prazo, não. A memória de curto prazo é como se fosse você estudando uma matéria para passar na prova. Depois que passou a prova, pronto, esqueci, acabou. É como se fosse o decoreba. O decoreba só funciona até determinado prazo. Depois daquilo ali, não presta mais. Agora, a memória de longo prazo, não. A memória de longo prazo é o que você fez quando você aprendeu a andar, é o que você fez quando você aprendeu a pilotar uma moto, por exemplo. São aprendizados que você pode ficar um tempão sem fazer, mas pode ter certeza que mesmo que esteja enferrujado, você vai conseguir fazer de novo se você não tiver sofrido um acidente, por exemplo. Se você estiver em condições normais, pode ter certeza que você vai conseguir relembrar tudo o que for preciso para fazer aquilo bem de novo. Tendo todas essas coisas em vista, saiba que a gente falou sobre memória de curto prazo, memória de trabalho e memória de longo prazo. Memória de curto prazo, coisas que têm tempo definido para saírem da sua cabeça. Memória operacional é aquela que decide o que vem para o curto prazo, o que vem para o longo prazo. E a memória de longo prazo é aquela adquirida depois de muita repetição, de maneira que o conteúdo se fixe dentro da sua mente e não saia mais de lá. Lembre-se, a memória de longo prazo não é limitada, tá? A memória operacional, sim, é limitada. Você só consegue absorver determinada quantidade de coisas em um mesmo momento. Mas a memória de longo prazo é quase que limitada. Então não me venha com essas conversas fiadas de que eu não consigo mais aprender uma coisa porque eu já aprendi muita coisa. Não vem com essa não, que essa daí não cola. A memória de longo prazo é quase ilimitada. Então aproveita para encher esse teu cérebro de coisa boa, de conhecimento novo e de muito saber. Foi um prazer te ter por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, você já sabe. Clica no gostei, colabora com a gente, colabora com este projeto e comenta aí o que você achou do vídeo, comenta as suas percepções durante esta aula e compartilha para que mais pessoas também possam ter esse conhecimento e evoluírem junto com a gente, tá bom? Então é isso, te espero para a próxima quinta-feira às 17 horas com mais conteúdos como este. Tchau, tchau!